E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Letícia Staciarini, sou professora, escritora e viajante. Hoje vou gravar um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Embora o assunto ainda remeta às viagens, vocês sabem que eu gravo vídeos de histórias engraçadas ou constrangedoras, sempre relacionadas a viagens. O foco de hoje é um pouco diferente. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas experiências com medicação para emagrecer, alguns dos meus sofrimentos em relação a sempre ter lutado contra o sobrepeso ou contra a obesidade. Espero que meu vídeo possa ajudar aí algumas pessoas ou melhor, que a gente possa se ajudar. E lembrando aqui que eu estou falando de experiências muito pessoais. Não quer dizer que essas medicações não possam ser boas para as pessoas, até porque eu conheço pessoas que usaram e que gostaram muito e que conseguem se manter com pesos mais baixos do que estavam antes de começarem a medicação, mas a minha experiência ela foi um pouco frustrante. Primeiro, por conta de toda a empolgação inicial que eu vivi quando eu consegui atingir o meu objetivo em termos de peso. Também por conta dos gastos, né? As medicações são muito caras. E eu sei que hoje já existem outras ainda mais atuais. Eu não sei se a diferença é grande ou não, ou se apenas é uma atualização, um aumento de preço, uma mudança de nome. Realmente eu não sei, não sou profissional da saúde, sou professora, escrevo aí livros voltados para público infantil, público juvenil, para público acadêmico. Então, realmente, as minhas opiniões aqui hoje não são nada profissionais, são relacionadas às experiências que eu vivenciei. Então, vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa pressão para emagrecer, tem essa questão da busca, né, por um padrão estético imposto aí socialmente. Eu sempre fui a maior em relação à altura, em relação a peso, do que outras pessoas assim com as quais eu convivia. Quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi a primeira vez, acho que foi final do ensino fundamental, início do ensino médio, foi a primeira vez que eu fui levada a um nutricionista. Eu sempre pratiquei esportes, também incentivada, né, pelos meus familiares, e é engraçado que, embora eu gostasse de nadar, eu fui competidora de natação quando eu era mais jovem, nunca foi assim, eu amo, né, por exemplo, eu ir pra academia. Teve uma fase da minha pré-adolescência, adolescência, que eu fui matricular em uma academia, eu odiava ir pra academia. Eu ia mesmo como obrigação, porque estavam pagando as minhas mensalidades. À época eu não enxergava muito bem a importância dos esportes na minha rotina. Eu queria brincar com os meus amigos, eu queria cozinhar, fazer pizza, queria assistir filme. Achava um saco ter horário marcado, mais ou menos 3 vezes por semana, para ir pra academia, para fazer uma aulinha, sei lá, de jump, ou até mesmo com o passar do tempo, como eu competia em relação à natação, eu comecei a ficar muito ansiosa, porque as competições me causavam muita ansiedade e eu acho que eu não sei, comecei a desgostar de alguma forma. Bom, lá no final do ensino fundamental, início do ensino médio, eu fui para o nutricionista pela primeira vez. Ele era conhecido assim pelo emagrecimento dos seus pacientes e pela sua rigidez. De fato, eu emagreci bastante com esse profissional, mas foi uma dieta tão rígida, que muito rapidamente eu já engordei de novo. Basicamente, eu consegui perder, né, pra vocês terem uma ideia, assim, eu acho que eu pesava mais ou menos uns 67, eu sempre fui grande, tá, gente? Atualmente eu tenho uns 70, eu sei assim, que não é uma altura gigantesca, mas ainda assim, sempre tive os ombros muito largos. Acredito que isso também esteja relacionado à natação e ao biotipo, assim, a genética da minha família também, além da minha paixão pela comida. Então eu gosto muito de comer, enfim, sempre gostei muito de cozinhar, tanto é que no ensino fundamental, como eu mencionei, a gente tinha um dia semanal pra gente ir pra casa uns dos outros, né, os colegas de sala, pra gente fazer pizza, às vezes até com a desculpa de que a gente ia estudar, mas na verdade a gente fazia pizza. Mas isso que era uma obrigação pra mim, à época, atualmente, na minha vida adulta, me gerou um apaixonamento. Então hoje eu me considero apaixonada por esportes.
no sentido de que eu sinto os benefícios do esporte, tanto para minha saúde física, quanto para minha saúde psicológica. Hoje eu não tenho ninguém mais que me manda, você tem que fazer atividade física tantos dias por semana. Não, pelo contrário. Ontem foi sexta-noite, eu fui pro CrossFit, hoje sábado de manhã, eu já acordei, a primeira coisa que eu fiz foi treinar na academia. E assim, porque eu gosto, porque eu sinto falta, porque me faz bem. Eu sou uma pessoa ansiosa, o esporte também me ajuda bastante nesse sentido. Mas, voltando, né, àquele nutricionista, eu lembro que, vamos supor que eu pesasse na faixa de uns 67 quilos, mais ou menos, e aí, de repente, eu consegui emagrecer, acho que eu pesei 58, 57 quilos. Foi uma dieta muito sofrida, porque era uma dieta, assim, muito limitante. Hoje eu vejo que foi muito limitante, porque era tudo muito contado, tudo muito racionado. Então, assim, não tinha nada que eu, de fato, gostasse inserido naquela dieta. Era, assim, o básico, que eu sei que é saudável, que é gostoso, mas digamos que eu não tinha um alíviozinho, né? Ah, vou comer alguma coisinha, um chocolatinho, que seja 70%, nada. Eu lembro que eu fiz aquela dieta num ódio, nossa, numa insatisfação, numa infelicidade. Eu só queria finalizar a dieta para que eu pudesse, na minha cabeça, começar a comer normalmente. Não trabalhei essas questões psicológicas, só queria ver mesmo uma melhoria estética, seguir os padrões. Eu convivia com um ambiente de amigas muito magras, assim, naturalmente, sem nenhum esforço. Tinham comparações, é claro, isso me incomodava. Queria ser como todo mundo, magrinha. Bom, engordei tudo de novo, muito rapidamente engordei tudo de novo. E aí a gente fica muito chateado, porque, poxa, foi tão difícil para conseguir emagrecer, de repente vai tudo por água abaixo. Mas, como eu disse, eu ainda não gostava tanto de esportes, eu ainda não tinha consciência de que eu precisava ter uma reeducação alimentar para que aquilo se mantivesse de determinada forma ao longo dos anos e não só naquele período imediatamente após a finalização da dieta, antes que eu engordasse tudo de novo. Bom, eu cheguei a pesar 94 quilos no início da minha fase adulta. Não sei como que eu cheguei a esse peso, assim, foi muito... Acho que foi lento, eu não percebi, eu tinha trauma de balanço, não queria me pesar de jeito nenhum, comia bastante, sempre gostei de muito doce, muita massa. E aí eu cheguei a pesar 94 quilos, fiquei muito assustada, mas não fiz nada para mudar aí o meu estilo de vida. Talvez isso tenha coincidido com a fase em que eu comecei a gostar de esportes. Eu sei que depois de um tempo eu fiz outras dietas, sempre com essa questão do efeito sanfona, emagrecia, engordava de novo. Há poucos anos, na verdade, eu resolvi me pesar e eu estava com 85 quilos. Então, aqueles 94 quilos tinham ficado para trás, mas eu ainda estava com sobrepeso e procurei um nutrólogo. E ele sempre frisava sobre a importância de que eu treinasse, que a musculação precisaria fazer parte da minha vida, independentemente de eu gostar de algum outro esporte ou não, seria interessante que eu inserisse a musculação. Enfim, eu falei que eu não tinha ânimo para ir, eu tinha vergonha, eu me sentia muito feia. E aí que ele comentou comigo sobre a Saxenda. Eu confesso que outros médicos, inclusive acho que endocrinologistas, já tinham passado medicação, né, para que eu emagrecesse, mas meus pais sempre foram muito resistentes. Eu nunca comprei, nunca fiz nenhum uso de medicação para emagrecer, mas eu estava tão incomodada, estava me sentindo tão feia, autoestima tão baixa, que eu resolvi fazer uso da Saxenda. A ideia é que a Saxenda seria assim, um potencializador dessa minha vida mais saudável, que eu pudesse perder um pouco mais de peso, para que depois buscasse um nutricionista e aí tentasse emagrecer, continuar emagrecendo de forma natural. E aí, usando a Saxenda, acredito que por 2 meses mais ou menos, eu não necessariamente segui uma dieta, mas a Saxenda, pra mim, ela tirava muito, principalmente a vontade de comer doces. É algo que eu amo até hoje. Então, no início, quando os efeitos eram muito fortes pra mim, eu tinha muito nojo de doce. Era engraçado, assim, porque de repente passei a ter nojo, assim, do sabor do doce, também de comidas, alimentos cremosos, que eu sempre gostei muito, macarrão com molho, muito molho, lasanha. Eu lembro que eu conseguia comer coisas secas, mais secas, assim, um pão com queijo, um pão com uma carninha, um arroz integral. Então, funcionou, obviamente, como uma dieta, embora eu não tenha procurado um profissional para me prescrever essa dieta.
porque basicamente eu comecei a comer aquilo que eu dava conta, aquilo que meu estômago aceitava. Fiquei muito motivada, em 2 meses eu perdi mais ou menos 7 quilos, 7, 8 quilos, conforme havia dito. E aí resolvi buscar a academia. Só que com a Saxenda eu me sentia muito fraca durante o treino, em alguns momentos enfim, minhas vistas escureciam. Então eu conversei com o meu nutrólogo e aí a gente fez o protocolo de retirada, porque não dá simplesmente para eu parar de utilizar a medicação do dia para a noite. E fui para um nutricionista e encontrei um nutricionista pela primeira vez, assim, que eu gostei muito, que eu realmente me adaptei com a dieta dele, uma dieta que não me proibia de comer nada, porém me fornecia as quantidades corretas dos alimentos, as possibilidades de troca, as possibilidades de receitas para que eu não enjoasse, para que eu variasse. Então foi uma dieta interessante, a qual eu consegui seguir e consegui continuar a emagrecer. Eu cheguei aos 73 quilos. Para mim, 73 quilos estava excelente. Na verdade, eu fiquei até um pouco assustada, porque geralmente 73 quilos para determinada pessoa pode ser ainda uma quantidade grande de quilos, né? Mas para mim, fiquei me sentindo muito feliz. Realmente era o corpo que eu desejava. Nesse meio tempo, estava terminando o meu doutorado e eu precisei fazer algumas viagens, na verdade muitas viagens. Eu pesquiso, na verdade, terminei o pós-doc recentemente, literatura indígena, então eu quis conhecer comunidades indígenas ao redor do Brasil. Isso significa que eu coloquei todos os meus livros no banco de trás do meu carro, coloquei um pouco de roupas e fui embora durante um período de licença que eu obtive do meu trabalho para que eu pudesse pesquisar e estudar. Eu viajei pelo Brasil sozinha por milhares de quilômetros. Eu passei por diversos estados, na verdade foi em função disso, inclusive, que eu realizei o sonho também de conhecer todos os estados do Brasil. Alguns dos estados eu conheço ainda mais profundamente. Bom, foi uma experiência incrível, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu dirigi, assim, por meses, sozinha. Foi um período de imersão mesmo, eu conheci várias comunidades indígenas. Paralelamente a isso, eu escrevia a minha tese de doutorado e tentava levar uma vida saudável. Porém, rotina inexistente. Eu até instalei aqueles aplicativos que permitem com que a gente possa frequentar academias onde quer que nós estejamos, mas visitava, ficava semanas em cidades assim isoladas, cidades pequenas, bem no interior de alguns estados do Brasil. Às vezes não tinha nem academia na região, na cidade onde eu estava. Ou às vezes eu estava na zona rural mesmo. E aí assim, comecei a focar mais no exercício de cardio, fazia uma caminhada, uma corridinha, só que eu comecei a ter muitas dificuldades para regular a minha alimentação. Uma porque eu não tinha a possibilidade de ficar cozinhando, montando marmitinhas, pesar. Tinha cidades que eu passava, sei lá, uma semana, tinha cidades que eu passava 2 semanas, tinha cidades que eu passava 2 dias, tinha cidades que eu passava 3 dias. Era tudo muito incerto. O que importava pra mim era que os meus livros estivessem comigo, meu notebook para que eu pudesse escrever. Não demorou muito para que eu não conseguisse mais, assim, controlar a alimentação, totalmente fora de rotina. Além de tudo, eu queria experimentar todas as comidas típicas, as comidas diferentes, as sobremesas das regiões por onde eu passei. E foi tudo muito cansativo. Eu dirigia, às vezes, centenas de quilômetros em um dia. Não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar. Quando eu não estava ou turistando ou fazendo as visitas às comunidades indígenas, eu estava escrevendo, lendo, preparando a minha tese. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa. Não sei se vocês conhecem a literatura indígena brasileira, mas eu posso gravar um vídeo, se vocês se interessarem, em outro momento falando sobre isso. Resumindo, muito cansaço, muitas aventuras, muita novidade. O controle da alimentação deixou de ser uma prioridade para mim. Raramente eu conseguia treinar mesmo. Caminhava bastante e considerava que isso já era a minha atividade física do dia, mas para mim eu entendo que era muito leve. Bom, resolvi curtir aqueles momentos como se não houvesse amanhã e fui de novo engordando, 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 até que eu me lembro de estar no Pará. E me senti muito incomodada, assim, que eu já tinha engordado, acho que uns 5 quilos, mais ou menos. E aí eu mandei mensagem pro nutrólogo e pedi pro nutrólogo se ele podia me atender online. Eu não tinha previsão de voltar para o estado onde eu morava à época.
E ele me atendeu. Eu perguntei se eu podia voltar a usar a Saxenda, agora que eu não estava treinando e que não necessariamente eu precisaria me sentir tão forte para os treinos de força. Que eu estava muito incomodada, muito frustrada, porque do jeito que eu estava eu acabaria engordando tudo de novo. E ele comentou sobre o Ozempic. Falou, então, Letícia, agora tem uma medicação mais atual, nós podemos sim fazer um teste para ver se você se adapta, mas é interessante que você entenda como algo passageiro, que você não fique dependendo de medicações, que você tente retornar para um estilo de vida mais saudável. Como eu estava quase terminando o doutorado, então eu pensava assim, não, tranquilo, porque daqui a pouco eu volto pra academia e retomo aquela rotina, aquela vida saudável e vai dar tudo certo, eu vou perder de novo, vou perder um pouco mais, porque se eu engordar um pouquinho, não tem problema, fica elas por elas. Beleza, me prescreveu o Ozempic, usei um acompanhamento médico, só que, diferentemente da Saxenda, o Ozempic não me tirava a vontade de comer. Vocês se lembram que eu comentei sobre a questão de sentir assim um certo nojo a respeito de determinados tipos de comida que eu costumava amar com a Saxenda? Com o Ozempic nada mudou. Então, eu sei que algumas pessoas sentem saciedade, algumas pessoas têm enjoo de estômago, isso acaba evitando com que elas queiram comer. Então eu comia, não mudei nada, não voltei para o meu nutricionista e eu emagrecendo, comendo, emagrecendo. Enfim, suspendemos a medicação, mas eu que não tinha mudado nada, não estava com uma dieta adaptada para o meu dia a dia. Mesmo retomando parcialmente para uma rotina, porque aí eu já tinha voltado para o meu estado, embora eu ainda viajasse bastante, às vésperas da minha defesa de doutorado, finalizando um segundo livro, um relacionamento à distância, prestes a voltar para a sala de aula, muita pressão, descuidei totalmente da dieta, da atividade física, parei a atividade física por um bom tempo e eu cheguei a pesar 90 quilos. Então vejam bem, eu comecei a Saxenda com 85, mais ou menos. Com o tempo eu consegui chegar a 73, depois com o Ozempic eu tinha engordado um pouco, baixei mais um pouco, 72, 71. De repente eu estava com 90 quilos. Então, assim, foi dilacerante, porque tinha sido um investimento financeiro alto, as medicações são muito caras, a consulta com o nutrólogo é muito cara, a consulta com o nutricionista também tem um valor aí relativamente alto, personal trainer, que foi um período que eu tive um acompanhamento, naquele iniciozinho, logo que eu interrompi a Saxenda e comecei com a academia de forma mais séria. Muita grana, eu considero que eu não soube valorizar, que eu acabei desperdiçando aí todo esse meu esforço para que desse certo, tanto financeiro quanto físico, psicológico. Ficou aí uma lição de que para mim os atalhos não funcionam. Eu sei que tem pessoas que conseguem ter essa motivação a partir da eficácia do medicamento, se sentem motivadas e aí continuam após a retirada do medicamento a ter aquela vida saudável, mudam mesmo os hábitos alimentares, mas aparentemente não é o meu caso. Então eu cheguei a pesar novamente quase aqueles 94 quilos que eu pesei quando era mais jovem. Se você luta aí com as questões de peso, mais ou menos sabe que não é fácil, porque é uma vigilância necessária por toda uma vida. Eu me mantive, acho que uns 2 anos com essa faixa de 90, 88 quilos. E assim, sempre dizendo, não, eu vou começar. Ai, queria buscar aquele nutricionista que me acompanhou naquela época, mas eu tenho vergonha, e me viu tão magrinha, e agora eu chego lá quase com 20 quilos a mais. Eu demorei um pouco para entender que eu poderia recomeçar, poderia caminhar para uma vida saudável, desta vez sem medicações. Depois de um período dando aula, eu saí de novo do estado onde eu trabalhava para estudar em outros 2 estados, para fazer o pós-doc. Eu apliquei a minha pesquisa principalmente nos estados de São Paulo, Roraima, também no estado de Goiás, mas eu passei a maior parte do tempo em São Paulo. E em São Paulo eu redescobri
a paixão pela natação. Só que agora, mais velha, com mais maturidade, sem a pressão das competições, sem querer ser tão boa quanto meu coleguinha, comecei a nadar perto de casa, uma piscina muito gostosa, que eu poderia ter acesso nos horários em que ficassem mais fáceis para mim, então não precisava agendar. Isso também sempre foi difícil para mim, porque era uma rotina muito inconstante. Eu nunca gostei assim muito de agendar aulas, porque às vezes acontecia um imprevisto, uma reunião, atendimento a um aluno, e aí eu acabava perdendo a possibilidade de fazer atividade física naquele horário, naquele dia. Então, eu falei, bom, agora eu vou nadar com o maior prazer do mundo, sem preocupar com competições. E aí, pessoal, eu fui empolgando, nadando cada vez mais. De repente eu estava nadando ali 2 quilômetros, mais ou menos uns 4 dias por semana. Comecei a inserir a musculação no meio da minha rotina, quando possível. Só que eu continuava comendo. Muitas possibilidades gastronômicas em São Paulo. Então, quando foi no início de 2025, eu falei, quer saber? Vou procurar aquele nutricionista. Começamos a fazer um acompanhamento aí nutricional e eu, que já estava muito envolvida com atividade física, precisei ajustar a alimentação para que começasse a perder peso. Obviamente que ainda não estou tão perto assim do peso que eu almejo como sendo mais saudável para mim. Eu tento reforçar o tempo inteiro que não necessariamente o que importa é a parte da estética, mas sim a questão da saúde. Eu cheguei a pré-diabetes, então assim, eu percebi que era a minha saúde mesmo, não era mais uma questão de, tô me sentindo feia, tô me sentindo bonita. Bom, eu comecei a perder peso, eu ainda me vejo em altos e baixos. Tem semanas em que eu consigo seguir essa minha dieta de forma mais fácil, tem semanas que é muito difícil, tem semanas que eu não consigo seguir. É uma jornada, não é algo que eu possa simplesmente abandonar esperando que os resultados positivos continuem, mas é desafiador e eu sei que talvez muitas pessoas se identifiquem, às vezes se sintam envergonhadas de falar a respeito disso. Eu também já me senti muito envergonhada. Hoje em dia eu penso que sentir vergonha é irrelevante, até porque é uma batalha já que eu tenho que travar para conseguir alcançar os meus objetivos. Por que eu vou ficar me preocupando com a opinião alheia, da forma como eu sempre me preocupei, sempre me senti pressionada? Mas nós temos aí questões psicológicas que acabam nos sabotando e não é tão simples deixar de lado a opinião alheia. A gente sabe que, vez ou outra, ela sim nos influencia, mas eu sigo tentando me lembrar de que as minhas lutas, quem luta sou eu, as minhas angústias, quem vive sou eu. Embora todos esses sentimentos e ações possam ser compartilhados, acho que o mais importante é nós entendermos que a nossa vida é de nossa responsabilidade, que todo mundo tem as suas batalhas. Se vocês se interessarem a respeito da minha vida atualmente, no sentido de prática de esportes, de alimentação, eu posso compartilhar com vocês. Esse canal é um canal que eu estou começando, então se puderem curtir o vídeo, deixar algum comentário, enfim, inscrever-se no meu canal, muito obrigada. Me digam aí se vocês gostaram desse modelo um pouquinho mais espontâneo de vídeo, mais reflexivo, para eu saber como que deve ser o futuro desse meu canal. Esqueci de uma coisa. Quando eu comecei, no início desse ano, a emagrecer, assim, vagarosamente mesmo, fazendo atividade física, relembrando do quanto eu gosto de atividade física, colhendo aquela sementinha que os meus pais plantaram lá na minha pré-adolescência e adaptando aí essa rotina alimentar, eu acabei me empolgando a ponto de resolver me desafiar, e eu já falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, vou até linkar o vídeo para que vocês possam relembrar. Voltei para as competições. No mar, pela primeira vez, eu estava treinando bastante natação, morando em São Paulo, muito mais perto de praias do que no interior de Goiás. Eu coloquei isso como meta e em março eu consegui realizar aí, cumprir essa meta. Fiquei muito satisfeita, nunca imaginava que aos 35 anos, por conta própria, assim, na verdade, eu decidiria competir. Competi na praia de Copacabana, nadei 500 metros livres, consegui cumprir bem menos do que o tempo esperado, competindo com outras centenas de mulheres.
Se vocês quiserem, eu trago a continuação aí dessa minha jornada, falo um pouco mais sobre a minha rotina alimentar de hoje em dia, coloco números, né, na mesa, para que a gente possa continuar dialogando sobre esses desafios que são enfrentados por grande parte da população. Um grande abraço, cuidem-se!